Como uma ex-colônia britânica se tornou, em menos de 250 anos, a força política, econômica e militar mais influente da história. Hoje, em pleno janeiro de 2026, os Estados Unidos não apenas observam o mundo, eles agem como seus juízes e xerifes. Mas como chegamos ao ponto onde Washington pode sequestrar presidentes ou cobiçar territórios soberanos? Neste vídeo, vamos entender a ascensão do Império Americano e as intervenções que mudaram o destino de nações, inclusive o Brasil. A expansão imperial dos Estados Unidos não começou de maneira abrupta em 2026. Ela faz parte de um processo histórico que começou já no século XIX. Em 1823, o presidente James Monroe formulou a Doutrina Monroe, que declarou que qualquer interferência de potências europeias no hemisfério ocidental seria vista como ameaça aos interesses americanos. Isso plantou a semente de uma política de influência hemisférica que duraria séculos. Ao longo dos anos 1800, os Estados Unidos usaram a força militar para expandir territórios, como na anexação do Texas e da conquista do Havaí, métodos típicos de imperialismo territorial. Desde então, essa influência foi se transformando, mas nunca desapareceu. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos emergiram como superpotência global. Isso significou não só poder econômico, mas também capacidade militar e política para intervir em crises e governos estrangeiros. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos apoiaram golpes e interferiram em diversos países. Um caso histórico foi o apoio ao golpe de 1964 no Brasil, através da chamada Operação Brother Sam, que visava garantir apoio logístico aos militares brasileiros e estava alinhado com a visão anticomunista americana na época. Outros exemplos incluem intervenções diretas ou indiretas em países como Guatemala, em 1954, e Irã, em 1953, sempre com justificativas ligadas à segurança ou interesses econômicos. Com o fim da União Soviética no início dos anos 1990, os Estados Unidos ficaram praticamente sem concorrentes globais. Isso deu a eles espaço político e militar para moldar conflitos e regimes ao redor do mundo. Nas décadas seguintes, vimos intervenções no Oriente Médio, guerras no Afeganistão e Iraque, e apoio a mudanças de regime em várias regiões, muitas vezes justificadas por motivos como luta contra o terrorismo, defesa dos direitos humanos ou reconstrução democrática. Agora avançamos para os dias atuais e vemos uma forma ainda mais aberta de projeção de poder dos Estados Unidos. Venezuela, janeiro de 2026, numa operação militar chamada Operação Absolute Resolve. Forças dos Estados Unidos atacaram alvos estratégicos em Caracas e capturaram o presidente Nicolás Maduro e sua esposa, levando-os a Nova York para enfrentar acusações federais. Essa ação foi amplamente percebida como uma mudança de regime com uso direto de força, algo raríssimo no continente sul-americano, e remete a um padrão histórico de intervenção direta em governos que não se alinham aos interesses americanos. Além disso, o presidente americano também ameaçou anexar a Groenlândia, território autônomo pertencente à Dinamarca, alegando interesses estratégicos e de segurança. Uma indicação simbólica de que o imperialismo americano pode voltar a assumir formas abertas de controle territorial. Mas por que os Estados Unidos se tornaram isso? São três as principais razões. 1. Capacidade militar. Os Estados Unidos têm a maior força armada do mundo, bases em vários países e tecnologia de ponta. 2. Interesses econômicos. Acesso a recursos naturais, como petróleo, minerais e rotas comerciais, sempre foi parte da motivação, tanto no passado quanto hoje. 3. Rede de influência. Alianças políticas e econômicas, junto à liderança em instituições internacionais, permitiram aos Estados Unidos
moldar políticas globais quando convém. Essa combinação de poder econômico, militar e ideológico transformou os Estados Unidos, ao longo de mais de um século, na potência imperial dominante que vemos hoje. Em 2026, os acontecimentos mostram que a hegemonia americana ainda está viva e, em alguns casos, de forma aberta e agressiva. A história que começou com a doutrina Monroe passou por guerras mundiais, intervenções frias e quentes, até chegar ao presente, onde o poder dos Estados Unidos ainda influencia de maneira decisiva processos políticos e territoriais em outros países. E você, o que acha? O mundo é mais seguro sob a égide estadunidense ou vivemos em um estado de vigilância constante? Comente abaixo, se inscreva no Arquivos do Agora e ative o sininho para não perder os próximos fatos que moldam o nosso presente.